Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 905. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da terça-feira, 5 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Agora não há mais tempo. As tarifas começarão no dia 6 de agosto, famoso amanhã, e o professor Bagdadi não entrou na lista de isenções. Além disso, temos aqui Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, vamos para esse bate-papo 905 para falar sobre os temas dessa terça-feira, né, Daniel Souza? E tem muitos assuntos hoje. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube, né, pessoal que está junto com a gente aqui, assim como também todo mundo que nos acompanha pelo podcast, em qualquer aplicativo que seja Spotify, seja Apple Podcast. Aliás, se você quer ajudar o Petit Jornal, dá 5 estrelinhas pra gente lá no podcast, né? Deixa um comentário lá pra gente, porque isso sempre ajuda muito a gente. E para todos vocês, se inscreva no canal do Petit Jornal no YouTube, que isso também contribui demais, ajuda demais o Petit Jornal. Daniel Souza, eu quero começar com uma notícia que repercutiu no dia de hoje, que ela fala, Daniel, sobre você saber quando você é bem-vindo e quando você não é. Sinais, né, Tanguy? Sinais. Tem indícios que são colocados aí de que talvez, não sei, né? Então, vou imaginar assim, você vai na casa de uma pessoa, aí você passa meia hora depois, tem uma vassoura atrás da porta. Hora de ir embora. Você já sabe que ali tem um indício. Vamos imaginar uma outra situação, Daniel. Vamos imaginar que você quer ir para os Estados Unidos e, a partir do dia 1º de outubro, por exemplo, o presidente determina que o visto vai ser mais caro. Isso já foi anunciado há algumas semanas, né? Então, visto para você tirar o visto para os Estados Unidos, além de ser aprovado, aquela coisa toda, você tinha que pagar $185 e foi acrescentada uma taxa de integridade. Porra, já me complica, viu, Daniel? A taxa de integridade é mais cara do que era o visto, isso soma, né? Então, era 185, agora é 185 mais $250. Tá na casa aí, Daniel, de quase R$1.500 para você a mais, né? Um encarecimento de quase R$1.500. E agora, Daniel Souza, os Estados Unidos resolveram dar mais indícios de que a gente não tá para receber visita. Não estamos afim, a gente não tá afim, a gente não quer ficar recebendo visita. Então, os Estados Unidos vão lançar, no próximo dia 20, agora 20 de agosto, um programa piloto de caução para visto. O que significa isso? Eles fizeram um mapeamento de quais são os países de onde vêm pessoas que mais violam o tempo de permanência nos Estados Unidos. E aí eles chegam à conclusão de que, olha, esses países aqui, quando a galera vem para cá, não cumpre o prazo para ir embora. Então o cara vem com visto de turista, mas ele fica. E essa galera vai ter que deixar um calção. Esse calção, Daniel, esse cheque calção, pode ser de $5.000, $10.000 ou 15 mil, Daniel Souza, $15.000. $5.000 já é muito dinheiro. Mas $15.000 é um negócio absurdo, né? Uma quantidade enorme de dinheiro e que você recebe de volta na hora que você for embora, se for embora, no momento determinado. Se passar o tempo, você simplesmente perdeu essa grana. É isso, Daniel? É isso, Tanguy. Até o momento, apenas os cidadãos da Zâmbia e do Malawi, que aliás são países vizinhos ali no sul do continente africano, foram incluídos nesse programa piloto. O Brasil está fora da lista e, por enquanto, não será impactado. E tem mais. Os cidadãos dos países envolvidos devem entrar e sair dos Estados Unidos obrigatoriamente pelos aeroportos de Boston, Logan, JFK ou Washington, D.C. Na prática, você não pode entrar por nenhum outro aeroporto nos Estados Unidos, nem sair por nenhum outro aeroporto. Qualquer desvio pode resultar em recusa de entrada
ou falha no registro de saída, o que pode trazer embaraços e problemas para o visitante. Tanguy, é o que você disse. Há momentos na vida que você tem que entender os sinais. Há momentos na vida em que fica muito claro que você não é bem-vindo. E às vezes a pessoa fica, digamos assim, tímida, fica com cerimônia na hora de te dizer, não quero que você venha. Né? Os Estados Unidos até fizeram uma lista de países recentemente e disseram, esses países eu não quero aqui, não venham, vocês não são bem-vindos. E agora a gente está indo para uma situação intermediária, onde eu não quero que você venha. Estou sem graça de dizer que eu não quero que você venha. E se você quiser vir muito, aí você pode, na prática, pagar uma grana. Quem sabe melhorar aí a arrecadação do governo americano. Porque afinal o objetivo é arrecadar. Arrecadamos com tarifas. Arrecadamos com visitantes que não são bem-vindos e que nós não queremos que eles venham. E, sem dúvida, isso tende, ainda mais se você tiver uma expansão desse programa piloto, a causar aí impactos no fluxo de turismo e numa série de serviços que nos Estados Unidos dependem desse setor. Lembrando que os Estados Unidos sempre foram um dos países que mais recebe turistas no mundo. Avançando para a próxima pauta, eu queria registrar que em julho de 2025, o déficit comercial dos Estados Unidos recuou 16% em relação a maio, atingindo 60,2 bilhões de dólares. A queda acabou sendo impulsionada principalmente por uma redução das importações e especialmente de bens de consumo. Apesar de você ter tido uma leve queda nas exportações, o resultado acabou sendo aí francamente positivo para o saldo comercial americano. Nesse mesmo mês de junho, o déficit comercial dos Estados Unidos com a China despencou para cerca de 1/3, algo na casa de 9,5 bilhões de dólares. Isso a gente está falando de um déficit mensal. É o menor resultado, é o menor déficit comercial dos Estados Unidos com a China desde fevereiro, eu disse fevereiro de 2024. E essa redução reflete aí uma queda substancial das importações americanas de produtos provenientes da China. É interessante observar que houve uma parcial substituição de produtos chineses por produtos taiwaneses e também por produtos vietnamitas. Há quem, inclusive, desconfie que os produtos chineses eventualmente estão entrando nos Estados Unidos com bandeiras de outros países como forma ali de contornar essas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. De qualquer maneira, acaba sendo uma vitória para o Donald Trump apresentar. O Donald Trump que acaba destacando o seguinte, olha, eu estou aqui conseguindo reduzir o déficit comercial, vejam vocês. É bem verdade que esses números ainda não são números consolidados, porque a gente tem tido muita imprevisibilidade. Tem tido meses em que você antecipa importações de produtos chineses, tem meses e o déficit aumenta, tem meses que você adia a importação de produtos chineses e o déficit eventualmente recua. Não dá para tirar ainda uma conclusão mais estrutural do que efetivamente vai acontecer com os resultados comerciais americanos. De qualquer maneira, fica aqui esse registro e esse elemento que tem levado aí a uma certa comemoração do governo dos Estados Unidos, porque eles têm atingido uma redução do déficit comercial, ao mesmo tempo, e isso a gente já explorou em outras pautas aqui no Petit Jornal, tem ocorrido um aumento da arrecadação de impostos através desse imposto de importação, dessa tarifa de importação. Agora, Daniel, aqui do Brasil a gente olha para isso tudo e fala assim, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com os Estados Unidos ou China, né? O ideal para o Brasil é continuar falando com os dois, é dialogar com os dois e tal. E a mesma coisa, Daniel, não apenas o Brasil como economia, né, como país, mas nós, indivíduos, também isso não tem nada a ver com isso. Então, se você quer garantir que você tem essa autonomia para entrar em sites americanos, sites ligados à China, sites de qualquer outro lugar, com segurança e com a garantia de que os seus dados serão preservados, NordVPN. É a VPN que te permite acessar a internet por mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. Aliás, né, quem já tentou ir para os Estados Unidos, na época que a gente era bem-vindo, né, Daniel, de tentar ir para os Estados Unidos e tal, você sabe que tem determinados sites nos Estados Unidos que você não consegue acessar de fora dos Estados Unidos. A VPN te ajuda nisso
Aliás, os Estados Unidos estão longe de ser um país isolado nesse ponto, vários outros países também. Tem sites que às vezes é difícil você acessar. Com a NordVPN você consegue também vantagem na hora de comprar produtos, passagens aéreas, hotéis, né, reservar hotéis também. Sempre vale a pena fazer um teste de onde que é mais barato para você fazer uma determinada reserva, acessar streaming também com facilidade. Às vezes você quer ver alguma série, algum filme que não está no catálogo brasileiro, você consegue fazer isso do exterior também. Tudo isso, Daniel, com desconto, com vantagens na hora de você assinar com 4 meses adicionais, se você tiver o plano de 2 anos, né? Então, com 2 anos você ganha 4 meses adicionais e você ainda garante uma série de proteções aos seus dispositivos. Não dá para perder. NordVPN garanta a segurança dos seus dados, da sua navegação na internet com a NordVPN, a super parceira do Petit Jornal. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, gente. Link no descritivo. Clica, tenho certeza que você vai curtir demais os serviços da NordVPN, mais segurança, mais alternativas na sua navegação. NordVPN, link no descritivo desse episódio. Daniel Souza, Donald Trump, aliás, você estava falando aí sobre a relação dos Estados Unidos com a China, né, o déficit comercial e tal. Donald Trump, aparentemente, Daniel, colocou na agenda dele como meta desse ano encontrar com Xi Jinping. Eu tô cada vez mais convencido que o que ele quer é encontrar com Xi Jinping. Ele gosta, ele admira o Xi Jinping, Tanguy, ele almeja o Xi Jinping, é um dos poderosos com os quais ele gostaria de ter um relacionamento mais íntimo. A gente já falou sobre isso. O Trump admira homens com poder, Tanguy, veja você. Umas 2 semanas atrás, aliás, a gente falou sobre isso, né, Daniel, porque Taiwan, que é um aliado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vendem armas para Taiwan, para proteger Taiwan da China e tal. E o presidente de Taiwan, ele queria ir para a América Central e passaria pelos Estados Unidos, como seria natural. E o Trump disse, aqui não pode pousar, não vai poder parar nos Estados Unidos e tal, o que é claramente uma sinalização para Xi Jinping, né? O Xi Jinping, ele, claro, né, a China não quer que Taiwan tenha uma relação mais próxima com os Estados Unidos. E hoje, Daniel, Donald Trump disse que os Estados Unidos estão muito próximos de um acordo comercial com a China. Eu não sei, Daniel, eu tô com a impressão de que eu já ouvi isso algumas vezes, né? Não, o acordo, vai sair a qualquer momento. E Donald Trump, portanto, com isso, fez uma promessa. Deve se encontrar com Xi Jinping ainda esse ano, principalmente se sair o acordo comercial. Ele disse, abro aspas, estamos nos dando muito bem com a China. Então a ideia dele é, até o final do ano, ter um acordo e ele se encontrar com o Xi Jinping. A gente está falando, Daniel, sobre tarifas que teoricamente seriam implementadas a partir do dia 12 de agosto, ou seja, daqui a uma semana, né? A gente está gravando esse episódio aqui no dia 5. Segundo a promessa de Donald Trump, no dia 12 é o prazo para fechar um acordo. Agora, com essa fala dele, Daniel, de que ele está com uma expectativa muito grande, que um grande acordo vai sair e que ele vai se encontrar com o Xi Jinping e tal, você tá sentindo um cheirinho de prorrogação, Daniel? De adiamento? Eu tô. Isso aqui, vou dar mais um tempo e tal. Porque os indícios que a gente tem tido da China, por exemplo, é de que, cara, falta muita coisa. Falta muita coisa. A gente está falando sobre um comércio muito complexo, é um comércio muito grande, é um comércio que envolve centenas de bilhões de dólares por ano em áreas estratégicas. A gente está falando sobre fármacos, semicondutores, a gente está falando sobre terras raras, a gente está falando sobre uma indústria chinesa gigantesca, uma indústria americana gigantesca. É claro que esse não é um acordo simples de ser assinado. Aliás, Daniel, não sei se você concorda comigo, mas seria esperado que em outras condições, se Estados Unidos e China quisessem assinar um acordo comercial, essa é uma negociação de anos. Anos negociando. Você vai negociar durante alguns meses, não vai fechar, vai precisar de mais um tempo e tal. Esse é um trabalho muito longo. Mas quando o Trump ele fala isso, Daniel, me parece que ele dá uma indicação de que ele quer muito assinar esse acordo também o mais rápido possível e oferece o encontro com o Xi Jinping quase como um prêmio. É quase que uma promessa que ele vai cumprir. Se sair o acordo, eu vou encontrar com o Xi Jinping. Vamos ver, Daniel. A gente tem uma semana, portanto, para saber se isso vai acontecer de fato. Aliás, o prazo para o Brasil já vai estourar agora, né? Aparentemente, de fato, vai acontecer, que é dia 7, né? Dia 6. Dia 7. 6, amanhã. Perfeito. Então, daqui a uma semana, a gente vai saber se com a China vai sair também. O que dia 7, aliás, Daniel, é o prazo da Rússia, né? Se a Rússia não fizer um cessar-fogo, a gente, vai sancionar, não sei o quê.
Mas a gente vê que o Trump ele coloca os prazos, mas invariavelmente acaba adiando para um ou outro. Aliás, falando ainda sobre esse acordo, Tanguy, só para a gente entender um pouco a complexidade, se a gente pensar no relacionamento comercial entre Brasil e Estados Unidos, a gente está falando de aproximadamente 4.000 itens. Então, se você quiser negociar um acordo a sério, um acordo de verdade, você vai ter que pegar uma lista de 4.000 itens, aproximadamente, e vai avaliar item por item. Por mais que você, eventualmente, possa analisar alguns blocos de itens, né? Alguns blocos de produtos, eles podem ser negociados conjuntamente, mas o ponto é o nível de complexidade. A negociar um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos já seria algo complexo. Imagina negociar um acordo entre Estados Unidos e China. Essa complexidade acabaria sendo ainda mais potencializada. E falando ainda sobre essa pressão que os Estados Unidos estão exercendo sobre a Rússia e um eventual cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia, o Donald Trump afirmou que tomará uma decisão sobre sanções a países que compram petróleo russo, após reunião com autoridades russas marcadas para amanhã, 6 de agosto, numa tentativa ali de conseguir algum tipo de recuo dos russos no que diz respeito à guerra contra a Ucrânia, o que não vai acontecer, nós sabemos disso. As autoridades russas certamente vão tentar enrolar o Donald Trump, vão tentar ganhar mais tempo, e aí o Trump vai ter que fazer uma escolha. Ele vai manter a ameaça e vai sancionar os países que compram petróleo russo. Entre os países que compram petróleo russo, petróleo e derivados, está o Brasil. O Brasil poderia ser aí potencialmente um dos países impactados. Aliás, China, Índia, Brasil são países que acabam comprando petróleo russo. Tudo indica que, se tal sanção sair, o primeiro país seria a Índia, sobre a qual o governo americano tem sido, inclusive, mais vocal. Eu acho interessante porque a China compra petróleo russo pra caramba e o Donald Trump não está sugerindo ameaçar a China. A China é muito mais importante para a Rússia e para alimentar a máquina de guerra russa através justamente de recursos do que a Índia. E mesmo assim, o Trump faz a escolha de focar na Índia e, quem sabe, potencialmente na sequência focar também no Brasil. Uma das coisas que a Índia disse, que eu achei muito interessante, é que, na prática, os Estados Unidos deveriam também sancionar a Europa, porque a Europa compra bastante energia da Rússia. Inclusive, a Europa teria volumes de negócios maiores com a Europa do que com a própria Índia, e que, na prática, você estaria diante de uma grande hipocrisia. Essa troca de farpas entre Estados Unidos e Índia me pareceu um daqueles cenários em política internacional relativamente raros, onde todo mundo diz a verdade. De um lado, você tem os americanos dizendo que a Índia está comprando muito petróleo russo e que isso ajuda a alimentar a máquina de guerra russa, que os indianos vêm lucrando muito com a revenda de petróleo russo que acaba sendo refinado pelos indianos. E do outro lado, os indianos dizendo, olha, eu queria apenas destacar uma coisa, tem muita gente comprando da Rússia, não sou só eu. Inclusive os tais dos europeus aí, os tais dos chineses, e os Estados Unidos resolveram peitar a mim, Índia. Então é uma grande hipocrisia que o Donald Trump estaria implementando diante da Índia. Vamos ver como é que essa situação evolui, mas o Brasil tem muito interesse em acompanhar o que vai ocorrer, afinal a Índia faz parte do BRICS, a Índia compra energia da Rússia, assim como o Brasil faz parte do BRICS e compra energia da Rússia. E dá pra imaginar a Europa falando assim, gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar de outra coisa? Por que a gente não puxa um outro assunto aí, hein? De repente, porque a Índia tá falando coisas aí que, sei, eu acho que pode criar um clima complicado e tal. Então a Europa claramente tá se fazendo de besta, né, Daniel? Ela tá ali meio sonsa e continuou comprando energia russa, muito menos do que comprava antes do início da guerra, lá em 2022, mas continua comprando. Daniel Souza, queria falar sobre a distopia que os Estados Unidos vivem e no dia de hoje a gente teve um episódio que aconteceu particularmente no Texas. O Texas, Daniel, está passando por um processo que a gente chama de gerrymandering. O que é o gerrymandering? Gerrymandering é quando você pega o mapa eleitoral, né, o mapa dos distritos
Nos Estados Unidos, a votação era diferente do Brasil, né? No Brasil, por exemplo, você tem uma eleição num determinado estado, então no estado de Minas Gerais, você vai pegar a contabilização de todos os estados, não importa onde essa pessoa esteja, ela pode estar em qualquer município, em qualquer lugar de Minas Gerais, conta como a votação em Minas Gerais. Quando você vai para os Estados Unidos, e vários outros países têm um sistema parecido, é o sistema distrital. Ou seja, você pega um determinado estado e você divide esse estado em distritos e você tem um sistema que é quem tiver mais votos dentro daquele distrito, leva. E isso acaba favorecendo, inclusive, um bipartidarismo, porque normalmente você vai ter 2 partidos que disputam em cada distrito. Então, a divisão geográfica dos estados, né, dentro dos estados, dos distritos, para ser mais exato, ela é muito importante. E a cada 10 anos, portanto, de acordo com o último censo, é feita uma redivisão. Pode ser feita em menos tempo, mas o normal é que a cada 10 anos, de acordo com locais onde você teve um crescimento da população, uma diminuição e tal, você refaz aquele mapa. No Texas, Daniel, está rolando esse processo do gerrymandering agora. É claro que esse processo ele nunca é neutro. Ou seja, se você quer favorecer um determinado partido, você organiza o mapa de modo a, por exemplo, diluir aqueles que você não quer que seja eleito. Então, se você é um governador republicano, você pega as áreas onde tem grupos maiores de democratas e dilui. Coloca um pouquinho em cada o distrito que está em volta e, portanto, os republicanos eles tendem a ter maioria numa quantidade maior de distritos. O governador do Texas, Daniel, Greg Abbott, ele é um republicano, naturalmente, o Texas é um partido historicamente republicano, e ele está com uma missão dada por Donald Trump, que é, meu amigo, arruma mais deputado para mim. A gente vai ter eleição de meio de mandato no ano que vem, eu preciso aumentar a minha vantagem. A vantagem republicana está seriamente em risco. Só para a gente ter uma noção, Daniel, lá na Câmara dos Representantes, né, seria a Câmara Baixa, na Câmara nos Estados Unidos, a vantagem republicana é de 219 a 212. A gente sabe, Daniel, que na eleição de meio de mandato, normal é o partido do governo perder espaço, né? Você tem ali já um certo desgaste, acabou a lua de mel, né? Aquele impulso todo. Então, o que o Greg Abbott está tentando fazer? Ele está fazendo um gerrymandering, ele está reorganizando os distritos ali, e todo mundo está entendendo o que está acontecendo, e a tendência é que ele consiga algumas cadeiras a mais lá em Washington para os republicanos. E, Daniel, os republicanos têm maioria, que conseguiriam fazer passar um projeto como esse, né, uma redistribuição dos distritos no Texas. A questão é que os democratas estão ligados no que está acontecendo e os democratas resolveram não dar quórum para essa votação ser feita. E mais de 50 deputados estaduais democratas saíram do Texas, foram para outros estados, para simplesmente não darem quórum para que essa votação seja feita. Greg Abbott, o governador do Texas, não teve dúvidas e disse que a polícia do Texas tem que prender os deputados estaduais que deixaram o Texas como uma medida obstrucionista e uma tentativa, portanto, de evitar que os assuntos importantes do Texas sejam tratados e que eles poderiam, portanto, ser substituídos por abandono de cargo. Eu confesso, Daniel, eu não faço a menor ideia se tem embasamento para você prender alguém com isso ou não, né, com essa justificativa ou não, mas o fato, Daniel, é que é uma disputa que acontece em Washington, né, lá na Câmara dos Representantes. O Trump, naturalmente, ele sabe que tem determinados lugares onde dá para ele tentar conseguir mais deputados, que vai ser mais fácil do que em outros. Outra coisa que é importante também, democratas também fazem isso, né? Naturalmente, estados democratas também vão fazer ali uma reorganização para conseguir mais deputados, para tentar diminuir a vantagem republicana na Câmara, mas não deixa de ser curioso, né, Daniel? Um governador dizer que vai prender, que a polícia tem que prender os deputados do Texas que saíram do estado para não dar quórum para essa votação. O que apenas mostra, Daniel, o nível de tensão que os Estados Unidos estão vivendo, né? A gente está vivendo realmente um período aí de polarização. Eu sei que esse termo está absolutamente batido, mas é uma polarização bastante grande nos Estados Unidos, para saber, inclusive, como é que assembleias estaduais vão votar com impacto nacional, Daniel. O processo de latino-americanização dos Estados Unidos parece irreversível, hein, Tagui? Meu Deus do céu, irreversível. Podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel, o que você traz para a gente aí hoje?
Tang, você sabe que hoje eu estava lendo o meu periódico predileto, o Daily Mail, quando eu me dei de cara com uma belíssima notícia. 5 de agosto de 2025 é um dos dias mais curtos da história do planeta Terra. Veja você, nós estamos falando de um dia que vai ser 1,34 milissegundos mais curto do que os dias normais. 1,34 milissegundos nada mais é do que 1,34 milésimos de segundo. Então você pega o segundo, divide em 1000, você tem ali, 1,34 desses 1000 segundos, ou melhor, dessas 1000 frações de apenas 1 segundo. A explicação para isso é a questão da Lua. A Lua está mais próxima da Terra, particularmente da região do Equador, está alterando a nossa rotação, que está um pouco mais veloz, fazendo com que o dia seja um pouco mais curto, que a Terra gire em torno de seu eixo um pouco mais rápido. Portanto, Tang, aproveite a vida. Aproveite a vida porque, de repente, não mais que de repente, você descobre... Já está no dia 6. Já está no dia 6? Que o dia é mais curto do que você havia previsto, porque a Terra resolveu girar mais rápido por conta da proximidade da Lua. Fica aqui essa reflexão para que os nossos amigos e amigas aproveitem a vida, porque a vida é curtíssima e pode se tornar ainda mais curta dependendo do movimento dos astros. Perfeito. Daniel Souza, que mensagem bonita, viu, Daniel? Que forma de terminar esse episódio. Pessoal que está nos acompanhando aqui, que vai ouvir esse episódio ainda no dia 5, dormir mais cedo, né? Porque senão é capaz de você não dormir a quantidade de horas suficiente, a quantidade de segundos, na verdade, como é que é? Microsegundo, Daniel? Milissegundos. Milissegundos, perfeito. De milissegundos necessário para o devido descanso. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está aqui junto com a gente. E fazer o convite aqui, Daniel, para o pessoal dar uma olhada lá no Petit Curso. A gente teve uma aula hoje, né, Daniel, sobre as perspectivas para o ano de 2050, o que a gente poderia projetar. Hoje, Daniel começou a aula falando que ia falar apenas sobre os campeões, apenas sobre os países cimeiros, sobre aqueles países que estão disputando de verdade um espaço, um lugar ao sol no ano de 2050. Falamos hoje, portanto, sobre as perspectivas para Estados Unidos, China e Índia. O que eu acho mais interessante no Petit Curso, Daniel, é que cada aula é de fato um evento por si só, né? Você tem ali um tema específico que vai ser tratado, tem uma interação muito legal com os nossos alunos. Se você quiser conhecer um pouco mais, acessa lá, petcursos.com.br. Aqui fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos o nosso agradecimento. E também fica o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem o Pix, a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E tem também o e-mail do Petit Jornal, onde nós podemos conversar sobre uma palestra na sua empresa. Se você quer que o Petit Jornal fale um pouco sobre as mudanças internacionais e como isso impacta o seu negócio de maneira customizada, manda um e-mail para a gente que a gente pode conversar, ou então se você tiver interesse em alguma parceria com o Petit Jornal, e-mail no descritivo nesse episódio é uma boa forma de comunicação para que a gente possa conversar um pouco mais. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.